Queridos, eu quero falar de um tema hoje, que esse tema purinho Deus colocou no meu coração. Segunda-feira dessa semana, eu tive um sonho, eu falei para o pastor Marcelo que foi um sonho estranho, mas não foi estranho, na verdade, disse que eu estava num velório. Olha só que sonho. Eu estava num velório de uma pessoa morta, e estava cheia a casa, mas não tinha ninguém conhecido, então fique tranquilo, não era nenhum de vocês. Até o defunto era estranho, mas eu não sei o que eu estava fazendo naquele velório. Eu estava naquele velório. Deixar a igreja mais animada, né? Aí Deus falou para mim: vai lá e ora que o defunto vai ressuscitar. Eu falei: eu vou fazer isso? Vai lá e ora que o defunto vai ressuscitar. Eu fui chegando próximo do caixão, olhei assim o defunto, no sonho, tá, irmãos? Não aconteceu nunca na vida real isso. Nem teria coragem de fazer isso na vida real. Diz que eu olhei no caixão, olhei para o lado, não tinha ninguém conhecido, e coloquei a mão no defunto. O defunto abriu o olho. Todo mundo saiu correndo. Só ficou eu e o defunto. E eu acordei. Assustado. Ainda bem. Mas ficou a palavra no meu coração: ressurreição. Aí eu fiquei de segunda-feira com essa palavra no coração: ressurreição. Você sabe que tem uma doutrina da ressurreição, né? E Deus colocou no meu coração hoje para falar sobre ressurreição. É o tema da nossa mensagem de hoje. E irmãos, eu não sei, mas eu acho que Deus vai falar com você, porque Deus falou comigo essa semana forte. João 11:25. Palavra de Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vou repetir a palavra de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Uma das definições de ressurreição é trazer a vida de volta. Trazer a vida. Sobre esse aspecto eu gostaria de iniciar a pregação de hoje, usando uma frase que eu usei na pregação de sexta-feira, na oração: a fé vem antes da bênção. Essa é uma frase que deve ficar no seu coração. Você vai perceber que todos os milagres realizados por Jesus no tempo que estava aqui na terra, ele deixava claro isso, que a fé daquela pessoa tinha feito isso ou aquilo. No mesmo capítulo 11 de João, quando é narrada a ressurreição de Lázaro, Jesus declara às irmãs Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus, demonstrando que a fé sempre vem antes da bênção. Se não houver fé, jamais haverá bênção. Se não haverá fé, você não move Deus, porque Deus é movido pela nossa fé. Isso foi pregado aqui na quarta-feira, emendando tudo aqui, fazendo um bolo, mas que vai ficar bom. 1 Coríntios 15, versículo 12 diz assim: ora, se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos. Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E versículo 14 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Então aqui eu quero apresentar uma doutrina dessa ressurreição. E para nós iniciarmos essa compreensão, porque Deus me levou para dois caminhos hoje, eu não sei se eu vou conseguir levá-los para esses mesmos caminhos que Deus me levou a compreender essa palavra, mas eu quero levá-los a essa compreensão. E o texto que eu escolhi, 2 Reis capítulo 2, versículo 19, é um milagre que aconteceu e eu quero usar esse texto. 2 Reis capítulo 2, versículo
Segundo Reis, capítulo 2, versículo 19 a seguir. Diz assim: e os homens daquela cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade. Deixa eu ler aqui na minha tradução. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que a situação dessa cidade é agradável. Aqui diz que a situação dessa cidade é boa, como o meu Senhor vê. Porém as águas, naquela tradução está dizendo, porém as águas são más. Na minha tradução está dizendo assim, porém as águas são péssimas. E na tua tradução talvez está dizendo assim, porém as águas são amargas. Tem alguma tradução amargas aí? Acho que não, né? Que a Bíblia não está aberta, né? Tá bom. Então saiu ele ao manancial das águas e deitando sal nele, disse assim, versículo 20, ele disse: trazei-me um jarro novo, diga comigo, jarro novo, e pondes nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitando sal nele, disse: assim diz o Senhor, sarei estas águas, não mais sairás delas morte, nem esterilidade. E aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Eu queria, em cima desse milagre que aconteceu na vida do profeta, dessa história que aconteceu no tempo dos reis, eu queria falar com os irmãos uma palavra. Talvez o que eu fale hoje, eu estou enrolando um pouquinho, venha um pouco pesar um pouco para você que está ouvindo, mas pode ter a convicção, irmãos, essa semana Deus ele me orientou muito a trazer uma palavra semelhante a essa que eu vou falar agora. O que representa essa história que nós acabamos de ouvir aqui, de ler? Uma cidade boa, uma cidade agradável, porém suas águas são más, porém suas águas são amargas, porém as suas águas são péssimas. E a terra, ela é morta, a terra é estéril. É uma terra onde não planta, você pode plantar o que você quiser, que não vai dar em nada. Sabe o que representa essa cidade? Essa cidade representa a religião que muitos estão servindo no dia de hoje. Às vezes as pessoas estão dentro de uma igreja, estão convivendo dentro de uma igreja, pensam que estão vivendo o correto, mas pode estar vivendo uma simples religião. Não estou falando nem de religiosidade, estou falando de vivendo uma religião. Olha só, um lugar bom de se estar, um lugar para levar a família, um lugar para se reunir, para ver os amigos, um lugar para se encontrar num belo final de semana prolongado de feriado, onde não teve oportunidade de ir para a praia. Um lugar onde fala de Deus. Um lugar onde você ouve falar de Deus. Um lugar onde você tem a oportunidade de levantar as mãos, de cantar louvores. Um lugar onde você participa. Um lugar onde você gosta das ocasiões especiais. Principalmente quando vem alguém conhecido, famoso, alguém da mídia ou das redes sociais. Aí faz fila. Aí até pode se cobrar até um ingressinho para ficar legal. Você até faz parte de algum grupo. Talvez você dance, talvez você cante, talvez você toque algum instrumento, talvez você até seja líder de alguma coisa. Faz parte. Às vezes você pensa assim, estou até surpreso comigo mesmo. Tenho até participado de algum trabalho no meio da semana. Nossa, como eu evoluí. Eu só vinha de domingo. Talvez.
Porque a religião, ela não exige compromisso. Não exige um compromisso sério. E não exige obrigação de ninguém. E nessa região você pode se aproveitar até do mundo à vontade. Porque a religião não exige muitas coisas. Na religião você vem quando quer, quando precisarem de você, quando tiver vontade, quando estiver afim. Hoje eu não estou afim, e você tem o luxo de falar assim: não vou na igreja hoje, porque isso é servir uma religião. Eu estou vendo aquele homem no caixão, meu Deus. O que isso significa em termos espirituais, irmãos? Significa que a vida de muitas pessoas foram reformadas, mas não foram transformadas. Significa que muitas pessoas não entenderam a mensagem de Jesus. Por exemplo, a mesma mensagem que ele deixou a Nicodemos quando disse que é necessário nascer de novo para ter a vida eterna. E esse nascer de novo faz parte da ressurreição. Porque para nascer de novo é preciso morrer. E tem muita gente que não entendeu nada disso, que ainda insiste em manter vivos o seu velho homem. Significa que muitos não entenderam a mensagem de Jesus quando ele disse: se o grão de trigo caindo no chão não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele dá muitos frutos. Eu quero falar de ressurreição hoje. Significa que a igreja de hoje, ela precisa passar pelo processo de morte para conhecer a ressurreição que traz a verdadeira vida. A verdadeira vida. A verdade é que muitas igrejas estão vivendo um processo de religiosidade, onde a terra é boa, porém as águas são péssimas e a terra é estéril. E a terra não produz nada. O que seria, pastor, essas águas péssimas? Essas águas amargas? Essas águas más? O que seria isso? Sabe qual é a função primordial da água? Limpeza e também matar a sede de alguém. Essa é a função da água. Mas quando a água não presta, quando a água não flui, quando a água não passa de uma água parada, águas amargas não produz vida interior. Águas amargas não purificam o coração e não traz refrigério para uma alma sedenta. Aí está explicado porque muitas pessoas vivem dentro de uma igreja e ainda estão no processo de morte. Porque não entenderam ainda a ressurreição. Por suas palavras, e é por isso que as suas palavras são superficiais e não profundas. Tem até letra, tem até pregação, mas não tem mais revelação. As suas pregações, as suas mensagens, as mensagens que produzem fruto, a mensagem que faz bem ao ouvido de uma terra boa, porém as águas amargas, são mensagens agradáveis, são mensagens profundas, não de uma coisa profunda, mas de uma coisa rasa. Fala-se muito em ter, em obter, em conquistar, em Deus fazer, em Deus abençoar, mas são palavras superficiais, porque só revelam coisas superficiais. Não são palavras que trazem a vida de Deus, a vida zoe. São palavras que trazem uma vida para você viver aqui na terra. Uma vida boa, claro, todo mundo quer viver. Mas uma igreja de religião, ela só fala daquilo que você quer viver aqui. Sem a presença do Espírito Santo que vivifica. Cultos baseados na razão e na interpretação humana.
que não transforma, que não liberta, que não sacia o coração sedento de quem está ouvindo. Por isso, entra ano, sai ano, e não há mudança, não há crescimento, não há amadurecimento. A pessoa vive dentro da igreja, mas não cresce, não amadurece, não se estabelece. Simples. Porque a pessoa está vivendo apenas uma religião, uma terra boa, porém as águas são amargas e a terra é morta. Essas são as águas amargas. Parece que eu estou vendo o homem no caixão, está morto ainda. O que seria terra estéril? Terra sem vida alguma. Nessa terra nada se produz. Pode ser a melhor semente, pode ser a melhor pregação, pode ser uma pregação que Deus desça aqui para falar com a pessoa, mas se a terra é morta, nada vai produzir, porque a terra é estéril. Sabe, tem pessoas, e aqui, que elas frequentam a igreja, elas estão na igreja, e pode Deus descer do céu e falar assim: olha meu servo, eu estou falando com você. Ele não vai acreditar, porque a terra é morta. Terra morta não produz nada. Pode ser a melhor semente, mas não vai produzir. Então, se não vai produzir, não vai haver crescimento, não vai haver desenvolvimento, não vai haver multiplicação. Não, irmãos, não se confunda multiplicação. Você fala assim: mas pastor, tem igreja aí que está multiplicando gente. Meu irmão, se você for no estádio de futebol, está caindo gente para as arquibancadas. Ajuntamento de pessoas não quer dizer multiplicação. Eu quero dizer para vocês que muitas igrejas estão com um enchimento de pessoas, mas não há multiplicação, não há crescimento. Há um inchaço de pessoas, há um monte de gente correndo atrás, mas são religiosos atrás de terra boa, de uma vida boa, mas com a terra morta e as águas são amargas, porque estão atrás apenas da religião. Não haverá crescimento, desenvolvimento, multiplicação, não haverá vida. Recebe, mas não produz ou não reproduz. O que adianta estar em um lugar ou habitar em um lugar que mantém a alma sedenta e o coração estéril e infrutífero, envolvido e comprometido com o pecado? Escute isso, irmãos. Olhe se Deus não falou comigo essa semana. Muitos estão acomodados sem perceber que a terra que é a sua própria vida é uma terra estéril e sem vida, que necessita urgente, sabe do quê? De ressurreição. Precisa ressurgir da morte. Não basta eu estar aqui, não basta eu vir aqui e falar de Deus e me alegrar com as canções, se minha vida continua morta, se não há produção na minha vida, se não há nenhuma expectativa de algo bom. Vamos ao processo? Processo número 1, fale comigo. Processo número 1. Jarro novo. Em algumas traduções diz salva nova. Vaso novo. Esse jarro novo fala de um recipiente novo para receber alguma coisa que pode haver cura. Sabe, meu irmão? Jesus, certa feita, disse assim: olha, não se coloca vinho novo em odre velho. Mas pastor, o que... Aí Jesus fala para Nicodemos: essa obra é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer você uma pessoa nova. E aqui entra aquilo que eu comecei a pregar, entra a fé.
Você tem que crer, meu irmão, que o Espírito Santo quer te fazer um vaso novo, um jarro novo. Sabe o que é esse processo número 1? Fala de um recipiente novo. Meu irmão, se a sua vida continuar ainda uma vida com as mesmas mazelas da vida antiga, você não pode receber o novo de Deus e sua vida continuará morta, porque Deus só vai se revelar na sua vida se você estiver disposto a morrer para uma velha vida. O que tem hoje de pastores, igrejas se crescendo, igrejas adaptadas, igrejas que vai promovendo um evangelho falso, um evangelho onde as pessoas, elas são recebidas da maneira que elas são, da maneira que elas querem ser, e servem a Deus do jeito que elas querem ser. Houve aí alguém querendo mudar até a Bíblia, reescrever a Bíblia, porque há uma discussão se Deus recebe isso ou aquilo. Meu irmão, se não nascer de novo, não herdará o reino de Deus. Se não houver um processo de ressurreição, não receberá a nova vida. Não adianta você querer mudar a história. Ninguém tem o poder de mudar a história. Ninguém tem o poder de mudar a história. Deus não vai se adaptar ao seu modo errado de viver. Se você quer entrar no céu, você procure obedecer a palavra de Deus. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Quando você permite que Ele faça de você um vaso novo, que Ele fala de uma mudança, de uma transformação feita pelo Espírito Santo, fala de uma morte e de uma ressurreição. Você morre para o mundo e ressuscita para Deus. Essa é uma obra transformadora feita na vida de uma pessoa. Mas precisa ter alguma coisa dentro desse vaso. E aí vem o processo número 2. Fale comigo, processo número 2. Fala para pôr nesse vaso sal. Sal. O que é esse sal? Esse sal representa tempero. Esse sal representa sabor. Esse sal representa prazer verdadeiro. Esse sal representa satisfação verdadeira. Porque tem muita gente dentro da igreja se satisfazendo com coisas do mundo. Parece até que o sal perdeu o seu sabor. E a Bíblia de Jesus disse: quando o sal perde o seu sabor, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Porque vão dizer assim: aquilo não era um pastor, aquilo não era um ministro de louvor, aquilo não era uma mulher de Deus, aquilo não era uma pessoa que falava de Deus, aquilo não era uma pessoa que eu via dançando, que eu via cantando, que eu via tocando, que eu via pregando. Não é uma pessoa assim. Será que aquela pessoa para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens? Meu irmão, o Senhor quer restaurar o seu povo. O Senhor quer mandando trazer jarro novo aqui, salva nova, e aplicar o sal para que você volte a ter vida, e as vossas águas sejam águas que saciem, e a vossa terra seja uma terra frutífera. Frutífera. Quantos estão aqui? Mas isso só será possível se entendermos o início da pregação, se obtivermos a fé, não uma fé comum, mas uma fé sobrenatural, capaz de ressuscitar os mortos. Amém? Para finalizar essa primeira parte da pregação, que eu preguei 15 minutos, parece que já preguei 1 hora, né? Tanto que os irmãos estão em silêncio. 15 não, estão entregando louvor meia hora, já falei. Deixa eu falar algo para os irmãos. Uma fé que move o sobrenatural. Vai começar a haver ressurreição aqui no nosso meio. E tem uma palavra em Colossenses que diz assim:
E se vós... Põe para mim, Colossenses 3. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra. Falando de ressurreição. Se você já ressuscitou com Cristo. Olha só. Presta atenção aqui, irmão, para terminar essa primeira parte aqui. Que talvez eu estou pegando muito no teu pé. Diz assim: portanto, você vai entender bem essa palavra agora. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas da terra. Versículo 3: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Presta atenção no versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que? A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Versículo: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos de quem? Da desobediência. Ah, meu irmão, nos quais também em outro tempo vocês andavam e viviam. Não é agora. Próximo: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes que saem da vossa boca. Meu irmão, eu preciso ser mais claro com você, ô bonito? Preciso ser mais claro com você? Ou quer que a palavra seja mais clara contigo? Você perguntou: o que é morrer para esse mundo? Está explicando aí, ó: não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do quê? Do velho homem. O velho homem tem que morrer. E vos vestiste do quê? Do novo, do renovado, daquele que ressuscitou, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Onde não há grego, não há judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ah, para de ficar pondo esses versículos, irmão, porque está falando demais comigo. Para de pregar, pastor. Eu posso até parar de pregar, mas a palavra vai continuar batendo, 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 até você morrer e ressuscitar. Amém? Fique triste comigo não, irmão. Eu estou louco para abrir essas cortinas. Eu estou louco para ver gente vindo para essa igreja. Mas não um crescimento por causa de pessoas, um crescimento por causa de Deus e da ressurreição que há em Cristo Jesus. Mas essa mensagem, Deus falou comigo que essa mensagem não seria suficiente se eu não fizesse uma aplicação aqui dessa mensagem essa noite. E eu quero dar um tempo para fazer essa aplicação aqui, meu irmão, porque eu tenho certeza que Deus já falou com você. Nesses poucos minutos, Deus já falou com você. E eu quero começar fazendo a simples aplicação. Qual a área da sua vida que morreu? Comece a fazer um exame de consciência. O que morreu na sua vida? Pastor, morreu um sonho antigo. Eu era usado para pregar, eu era usado para falar, eu era usado e morreu isso na minha vida. Eu quero dizer nessa noite que hoje é noite de ressurreição. Pastor, eu já imaginei, já fazendo muitas coisas, mas isso morreu na minha vida. Hoje é dia de ressurreição. Sabe, sonhos mortos, área ministerial, sabe, área sentimental, pessoas que já não sentem mais, perdeu as suas emoções, porque foram tão traídas, que se tornaram mais duras do que a pedra. Seja o que for, o que tiver morrido, você vai ter que lembrar dessa palavra. Tudo é possível ao que crê. E se creres, verás a glória de Deus. Meu irmão, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Parece um paradoxo, né? Como um morto pode crer?
como morto pode crer. Mas nessa noite, você é o recipiente novo. E o sal é obra do Espírito Santo na sua vida. E o Senhor vai jogar hoje sal na sua vida. E você vai começar a crer. E a água vai se tornar doce. E a terra vai ser frutífera. No nome de Jesus. A igreja que não crê na ressurreição, ela está fadada a ser uma igreja morta. E eu não fui chamado para ser um pastor de igreja morta. Eu fui chamado para ser um pastor de igreja viva. E no nome de Jesus, irmãos, eu não estou nem aí para as outras igrejas, não porque não estou nem aí para as igrejas. Eu não estou nem aí que os outros pastores estão pregando. Mas eu quero pregar aqui sal. Eu quero jogar sal na sua vida aqui hoje. Eu quero jogar fé na sua vida aqui hoje, para que você comece a ver os milagres de Deus acontecendo aqui. Deus mandou eu ir até aquele caixão e dizer que ia ressuscitar. E ressuscitou no meu sonho. E eu tenho certeza que aquilo foi uma visão que Deus deu, que nessa igreja Deus vai começar a ressuscitar sonhos, a ressuscitar muitas coisas que estão mortas na sua vida, no nome de Jesus. São 8 horas e 25 minutos aqui. Eu queria deixar um tempo, irmão, posso até continuar pregando, mas eu queria dar um tempo aqui para fazer uma aplicação real na sua vida. Eu sei que Deus falou com você, meu irmão. Se você quiser, e eu não vou insistir, não. Eu vou dizer se você quiser. Eu queria chamar aqui os irmãos, os ministros aqui do louvor, para ficarem aqui comigo. Venha em adoração a Deus, por favor. Mas eu tenho certeza que vai começar a ressuscitar coisas e você vai testemunhar aqui. Eu não sei qual é a área, eu não sei o que é. Você sabe, só você sabe. Se você quiser hoje, eu quero orar por você aqui na frente. E Deus vai começar a fazer ressurreição aqui no nosso meio. Fique em adoração, por favor. Porque eu creio que essa noite é uma noite de restauração. O que morreu, você sabe, vem aqui à frente. Seja em qual área for. Algo que você fala assim: eu achava que nunca mais isso ia voltar. Ou eu acho que nunca mais eu vou viver isso. Se você crer, verás a glória de Deus. Só se você crer. Se você não crer, fique onde você está. Não venha na incredulidade. Venha crendo que Deus falou aqui essa noite. No nome de Jesus. Dá um passo. Enquanto os irmãos vão estar cantando, você vai decidir aí se você quer vir. Eu vou orar e Deus vai falar dos milagres na sua vida, no nome de Jesus.